Fala aí, galerinha do oitavo ano. Nós vamos então começar mais uma semana no nosso ciclo 1 ainda, do segundo bimestre. Mas essa é a última semana, a terceira e última semana do ciclo 1. E aí eu queria deixar para vocês algumas orientações e logo em seguida a gente vai para mais uma aulinha hoje aí no capítulo 5 do nosso livro, tá bom, gente? Então as orientações para essa semana é o seguinte: vocês vão lá e além de acessar e assistir essa pequena videoaula aí para vocês, eu quero que vocês façam um breve resumo dessa videoaula depois que vocês assistirem a ela e em seguida leia as páginas 169, 167, perdão, até a 172 no nosso livro didático, tá certo? Não é muita coisa porque tem uns exercícios no meio ali, então a página 167, 172 vocês leiam e vão fazer os exercícios na página 169, na página 171 e 172. São 3 páginas de exercícios ali, bem tranquilinho para vocês fazerem também durante essa semana, tá? Na quinta, pode ficar tranquilo que eu vou postar os gabaritos para vocês dessas atividades que eu estou pedindo para vocês aí. Não esqueçam, essa semana também tem fórum. Alguns esqueceram, não participaram do fórum durante a semana. Participem, gente, porque é uma garantia de mais um pontinho na nota de vocês aí, se vocês participarem direitinho, respondendo a pergunta de forma correta. Tá certo, gente? Muito bem, então vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula seja bem tranquila e rápida aí para vocês também, tá bom? Nós vamos falar sobre as mudanças políticas no nosso Brasil após esse período aí do auge da exploração da mineração no nosso país, tá bom? Então, nesse período aqui de administração política no Brasil, esteve muito presente a figura desse homem aí que vocês verão, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele, né, vai ser um líder colocado para ajudar o governo de Dom José após aquela crise econômica de Portugal. Nós falamos na aula passada que essa crise econômica foi muito forte, atuando tanto que Portugal tinha uma dívida enorme com a Inglaterra. Aí o Dom José I, ele vai conceder plenos poderes ao Sebastião José de Carvalho Melo, que é o nosso chamado Marquês de Pombal, mais conhecido como Marquês de Pombal. Ele então vai ter essa função de tentar, né, reestruturar a economia de Portugal após esta grande crise que Portugal passou. E ele vai implementar reformas para tentar reconstruir, né, toda esta economia portuguesa. Ele foi muito influenciado pelos ideais iluministas. E vocês vão perceber aqui que esses ideais iluministas vão, né, de certa forma, marcar essa tentativa de ajuda que Marquês de Pombal vai prestar a Portugal na sua administração. Ele representa claramente os ideais do despotismo esclarecido na região de Portugal. Nós já estudamos no início do ano lá, ainda presencialmente, o despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido, para vocês talvez vão lembrar ou não, então vamos lembrar a vocês, era aquela tentativa dos reis ou administradores absolutistas de governar misturando, né, a prática absolutista com o iluminismo. Algumas ideias iluministas foram sendo colocadas para tentar então apaziguar a população e assim tentar de certa forma administrar o reino, mas sem ceder, né, a centralização do poder que é característica do absolutismo. Então ele é o clássico exemplo de um déspota esclarecido, o Marquês de Pombal. O que ele vai fazer para realmente mostrar aqui claramente os ideais iluministas? Uma das coisas, ele vai realmente identificar um dos maiores problemas, que seriam esses improdutivos. Quem seriam esses improdutivos? A nobreza e o clero, visto que eles só, né, queriam garantir os seus privilégios e não realmente estavam querendo atuar para melhorar a vida em Portugal de uma forma geral, né? Então ele vai sofrer, lógico, a grande oposição desses improdutivos, entre aspas, que eu coloquei para vocês ali, que é a nobreza e o clero. Do outro lado, ele vai ter apoio da burguesia industrial. A burguesia, tanto os donos de embarcações, como também a burguesia industrial que estava começando a ser formada em Portugal, vai apoiar muito a Marquês de Pombal nas suas pretensões. Tá certo, gente? Outra coisa importante também ainda, pensando em Portugal em si, ele vai modernizar a Universidade de Coimbra.
Essa vai ser um dos principais ícones do ensino iluminista dentro da Europa, né? Quando ele moderniza, traz professores novos, e a Universidade de Coimbra se torna, vamos dizer assim, um grande centro de estudo dentro de Portugal, tá bom? E no Brasil, o que o Marquês de Pombal vai fazer? No Brasil, ele vai administrar nossa colônia aqui de uma forma tentando fazê-la mais eficiente e também lucrativa para Portugal. E como ele vai fazer isso? Primeiramente, ele vai prezar por maior arrecadação de impostos, né? Ele vai cada vez mais criar impostos e também cobrar esses impostos. Uma outra coisa que ele vai também nortear a sua administração é pelo controle sobre o território brasileiro. As fronteiras brasileiras precisavam ser controladas, evitando invasões e também outros problemas de dividir as riquezas do nosso país aqui, né? Uma das principais ações nesse sentido de melhor administração do Marquês de Pombal foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Visto que o centro econômico do Brasil, nós tínhamos, já falamos por vocês em aulas passadas aí, que o centro econômico ele mudou, ele se transportou para o sudeste, para a região das Minas Gerais. E Rio de Janeiro é muito mais próximo de Minas Gerais do que Salvador. As riquezas que foram encontradas em Minas Gerais para serem escoadas para Portugal era muito mais fácil fazê-las através do Rio de Janeiro. Bom, gente, então é interessante essa mudança aí foi feita por Marquês de Pombal. Outra coisa que ele faz aqui, ele vai extinguir o sistema de capitanias hereditárias. E ao extinguir isso, ele vai fazer o quê? Vai pegar, vai comprar novamente dos donatários essas capitanias hereditárias e vai transferi-las para membros de confiança da nobreza portuguesa. Fazendo assim, ele tem um apoio de alguns desses nobres e também evita e faz com que realmente possam assim explorar melhor todas as regiões do nosso país. E para fazer isso, ele vai criar, por exemplo, companhias de comércio, uma delas, e para tentar se integrar às outras regiões que estavam ainda em pouco desenvolvimento, como o Grão-Pará, que é a região onde hoje nós encontramos o Pará e Amazonas, que vai se juntar a Maranhão, toda aquela parte vai transformar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, né? Também a Companhia de Comércio do Pernambuco e Paraíba. Essas vão ser feitas ali a partir de 1752 e até 1759 vão se formando essas companhias de comércio, tá? Bom, gente, continuando ainda de Marquês de Pombal aqui no Brasil, ele vai incentivar a produção agrícola no nosso país, em especial, além da cana-de-açúcar, que já era uma das principais fontes de renda na parte da agrícola do nosso país, mas também a produção de arroz, cacau na região nordeste, o café, e começa a ser trazido aqui bem nesse início do governo Pombal no Brasil, né? E algodão, tá? Então são alguns dos produtos que são trazidos para o nosso país nesse momento. Vai construir também fortalezas para proteção do território brasileiro. Ele faz diversas fortalezas, como no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina depois também, Natal, diversas localidades vão ter então construção de fortes para proteção do litoral brasileiro das invasões que poderiam acontecer, mas não só no litoral, mas também no interior do Brasil. Alguns desses fortes vão ser construídos para evitar as invasões espanholas em determinadas regiões. Tá? Além disso, ele incentiva a vinda de imigrantes para o Brasil, em especial as áreas que ainda não estavam tão ocupadas, como o sul do nosso país. Ele deu bastante ênfase especial para Santa Catarina neste momento, tá bom? A educação, ele resolve tirar a educação do controle da Igreja Católica e passar para um controle secular, deixando assim a educação, né, para um controle de pessoas não ligadas à Igreja e fazendo também com que a Igreja não tenha tanto poder na nossa região aqui, que é o nosso Brasil, tá? Com isso, gente, também ele vai proibir, vai retirar os jesuítas da administração dos aldeamentos, das missões, né? Então ele vai afastar esses jesuítas, porque esses jesuítas estavam com muita influência política. Até mais à frente, a própria Igreja Católica vai extinguir essa ordem, né, por causa de influência política
em diversas localidades do mundo. E Marquês de Pombal, ele faz isso. Lógico que os jesuítas não vão aceitar e nós vamos ver o que eles vão fazer mais à frente aí, tá bom? Bom, outra coisa que ele vai também praticar no nosso país aqui para evitar, para aumentar ainda mais a arrecadação de impostos, em relação ao ouro, ele vai aplicar a derrama. A gente já tinha falado um pouquinho a respeito dela, mas vamos especificamente explicar para vocês o que seria isso, né? Então a derrama é o seguinte: cada minerador, se ele não alcançasse o alvo de 100 arrobas de ouro por ano, que é cada arroba dá mais ou menos 15, eu não lembro, 150, né? É 150, ah, não, desculpa, 15 quilogramas. Aí isso daria, então, 100 arrobas daria 1.500 quilogramas por ano. Você imagina, então, gente, uma quantidade de ouro muito grande, porque o ouro é encontrado em pequenas pedrinhas, né? Não é assim, pedrões grandes, né? Então a pessoa tinha que produzir muito. E se o minerador não chegasse a isso, o governo então acabaria, cobraria através da derrama. E o que seria essa derrama? O complemento desse valor. Se ele, por exemplo, chegasse só a 1.000, né, quilogramas, os outros 500 quilogramas deveriam ser pagos. Se o produtor não tivesse esse recurso, então eles confiscariam os bens do minerador, né? Essa chargezinha que eu achei interessante aí, mostra mais ou menos isso aí, né? Logicamente que aqueles produtores não vão gostar, né? Então veja só, a chargezinha diz 100 ali, né, @ouro.100.br, né? Ou seja, não tem ouro. E ainda vocês estão querendo que a gente, né, possa produzir ouro. E para quem? Para o rei. O rei quer tudo. .com, PT, Portugal, né? Então, ele faz aquela perguntinha, ele faz uma cartinha, caro rei, assim não dá, né? E isso realmente vai fazer muito diferença em relação aos mineradores aqui no Brasil. Existia um problema também, para complicar mais a situação. Que problema era? As minas de ouro no Brasil estavam se esgotando. O ouro estava ficando cada vez mais escasso. Então era mais difícil ainda chegar a esse alvo das 1.500 quilogramas. Então, constantemente, a coroa portuguesa estava tomando posse de outros bens, né, dos mineradores, como escravos, territórios, fazendas, entre outras coisas. E esse foi um grande problema que gerou diversas insatisfações, inclusive movimentos como a Inconfidência Mineira. Na prática, a única derrama aplicada no Brasil foi em 1764, mas sempre houve a ameaça da aplicação da derrama, e isso gerava muito descontentamento na população. Bom, por último, gente, nós vamos falar agora sobre, para tentar tomar posse de todo o território, os tratados que foram feitos durante a administração pombalina no Brasil. São tratados aqui e a expansão do nosso território brasileiro. Porque depois a gente sabe que foi feito em 1494 o Tratado de Tordesilhas, ele era razoavelmente, vamos dizer assim, respeitado em portugueses e espanhóis, até que, né, o processo do interiorização do Brasil com os bandeirantes, e aí algumas posses do que era antigamente da Espanha no Brasil vai se transformando cada vez mais de Portugal, né? Mas aí Portugal e Espanha resolvem fazer novos tratados para selar essa administração. Uma das coisas mais interessantes é que um dos problemas, isso gera, por que eles resolveram fazer isso? Por causa da colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento é onde hoje nós encontramos o Uruguai. Em 1680, ela foi criada, essa colônia, através da expansão do gado. Os portugueses vão chegar até essa região e vão se estabelecer ali, né, às margens do Rio da Prata, da Bacia do Prata ali. E depois, menos de um ano depois, por causa da posição estratégica dela, os espanhóis resolvem tomá-la das mãos dos portugueses. Essa região era uma região estratégica porque ela tinha evitava ali o contrabando da prata, né, que vinha da região da que nós chamamos da Bacia do Prata, e também para os comerciantes argentinos. Então isso foi uma das razões porque os espanhóis queriam tanto essa região, como também os portugueses. Tá? Essa é a região que você vê no mapa ali do Tratado de Utrecht, ali, é a parte do sul ali, a parte no norte nós temos o Rio Negro, que é onde hoje nós encontramos o território Uruguai. Tá? O Tratado de Utrecht é o primeiro aqui, cronologicamente falando. O Tratado de Utrecht ele foi publicado inicialmente em 1713. Por esse tratado, a França ela vai aceitar
agora que o Oiapoque, o rio Oiapoque, né, seja o limite entre o Brasil e a Guiana, que nós conhecemos como Guiana Francesa. Então o Brasil agora vai ser dividido dessa forma, como até hoje é, né? Certo? E também a Espanha, em 1715, ela vai reconhecer o controle português sobre a região do Sacramento, evitando maiores problemas nessa região, que é a região que nós encontramos lá, que falamos anteriormente, que é do Uruguai. Bom, aí está novamente aquele mapinha. Bem, o outro tratado é o Tratado de Madrid. Esse tratado foi estabelecido graças à intervenção de um paulista chamado Alexandre Guzmão, e o tratado data dele do 13 de janeiro de 1750. Esse acordo se baseou num princípio, que é o uti possidetis, né? Que é a seguinte: seriam utilizados agora não mais uma reta, como era o Tratado de Tordesilhas, mas sim seriam utilizadas as fronteiras naturais, rios, entre outras coisas. Por isso que o mapa agora vai ficar desta forma ali. O Tratado de Madrid, em 1750, dá uma boa, né, extensão territorial para a dominação portuguesa. Bom, gente, então você percebe que os espanhóis têm a outra parte ali, que é a parte da América Espanhola, enquanto isso nós temos essa mudança e o Brasil vai realmente ter uma boa, desculpa, os portugueses vão ter um bom acréscimo no seu território ali, certo, gente? Beleza? Isso é o Tratado de Madrid. Do Tratado de Madrid, uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, que esse acordo aí, ele também anulava o Tratado de Tordesilhas. Em Portugal vai renunciar, por exemplo, também à colônia de Sacramento, novamente, vai mandar para o que nós chamamos de Uruguai para os espanhóis, em troca da região dos Sete Povos das Missões, que é a região onde nós temos hoje o Rio Grande do Sul, tá? Algumas cidades importantes ali. A entrega do território das Missões a Portugal vai provocar um confronto muito grave ali entre os guaranis e as tropas luso-espanholas. Lembra que eu tinha falado lá que o Marquês de Pombal havia expulsado os jesuítas aqui? Então, os jesuítas agora vão inflamar ainda mais os guaranis, porque essa situação fez com que muitos desses povos guaranis tivessem que atravessar o rio e ir para o outro lado para se proteger. Né? E então isso faz com que que eles percam uma região importante. E aí os jesuítas inflamam os guaranis contra essa situação, né? E as tropas luso-espanholas vão lutar contra eles. Essas guerras vão ser conhecidas como guerras guaraníticas, nós vamos falar daqui a pouquinho. Os Sete Povos das Missões, ali como você percebe, em cima do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com Santa Catarina. As guerras guaraníticas, que eu havia falado para vocês, é essa guerra que acontece pela região missioneira ali, que é os Sete Povos das Missões. Ela reunia, gente, era uma região muito populosa já naquela época, com aproximadamente 30 mil pessoas, e onde os guaranis foram usados pelos jesuítas. Eu acabei de explicar para vocês, para resistir à divisão do território. Ali você, durante essa guerra, teve uma importante participação do cacique, né, o Cepé Tiaraju, né, que depois acaba sendo executado pelas tropas luso-espanholas. São Miguel das Missões, essas ruínas até hoje ainda estão presentes lá na região do Rio Grande do Sul. Bom, o tratado também do Santo Ildefonso. Esse tratado de Santo Ildefonso, em 1761, ele foi anulado o Tratado de Madrid, e aí, por causa desses conflitos das guerras guaraníticas, e as tropas espanholas vão acabar invadindo Sacramento, né, a Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Em 1777, aí nós temos então a assinatura desse tratado de Santo Ildefonso, onde Portugal vai receber Santa Catarina e o Rio Grande do Sul de volta, e a Espanha vai manter o Sacramento e a região das Missões. E esse é o mapa que vocês vão ver aí, que vai ficar o Brasil mais ou menos com esse tratado de Santo Ildefonso. O domínio português de verde e de rosinha lá o domínio espanhol. Mas Portugal ainda desejava a região, né, das Missões de volta. E o último tratado a ser assinado é o Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz faz com que agora os colonos portugueses tomem conta novamente da região do que nós conhecemos pela colônia de Sacramento. Então a permanência dos colonos portugueses ali na Sacramento não, na região dos povos das Sete Missões. A permanência dos colonos nessa região, dos povos das Sete Missões, mesmo depois da vitória espanhola,
vai acarretar na anulação desse Tratado de Santo Ildefonso, e em 1801 o Tratado de Badajoz é assinado e Portugal vai incorporar definitivamente os 7 povos das missões, cedendo também a colônia de Sacramento para, para a Espanha. Bom, gente, então essas foram as lutas para a expansão territorial brasileira até este momento. Você percebe então que o mapa do Brasil no fim da colônia será este daí. Não mudará até depois, mais à frente, quando o Brasil se torna realmente independente. Esse seria o mapa do Brasil, ali depois do Tratado de Badajoz. Galera, então é isso aí. Vocês veem agora as fontes bibliográficas aí, nosso livro, alguns sites das quais eu tirei algumas informações e também do Google Imagens. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham todos uma boa semana.